sol escaldante de São Paulo castigava a calçada em frente aos imponentes estúdios do SBT. Era uma quinta-feira comum para a maioria das pessoas que passavam apressadas, checando relógios e celulares, ignorando o mundo ao redor. Ninguém parecia notar a figura encolhida próxima à entrada de serviço do canal. Seu José Ferreira, ou apenas Seu Zé, como costumava ser chamado nos tempos em que ainda era lembrado por alguém, ajeitou o boné surrado que protegia sua pele, enrugada dos raios inclementes. As mãos trêmulas, marcadas por décadas de trabalho duro, seguravam uma sacola plástica desbotada, onde guardava seus poucos tesouros. Um par de meias limpo, uma foto amarelada de sua falecida esposa Teresa e o que conseguisse encontrar de comida naquele dia. "Licença, moça", murmurou ele para uma jovem de blazer que quase tropeçou nele. Ela sequer olhou para baixo, continuando seu caminho com o café em uma mão e o celular na outra. Seu Zé não se ofendeu. Já estava acostumado com a invisibilidade que seus 73 anos e suas roupas gastas lhe conferiam nas ruas da capital. Com dificuldade, o idoso se levantou, sentindo as juntas protestarem. Seus olhos, ainda de um azul intenso que contrastava com a palidez do rosto magro, percorreram a fileira de lixeiras próximas à entrada lateral do estúdio. Era hora do almoço. Talvez houvesse algo aproveitável por ali. A vergonha que sentira nos primeiros dias em que precisou recorrer a isso já tinha sido engolida pela fome. Fazia 3 dias que não comia nada, além de um pão duro que uma senhora lhe dera na porta de uma padaria. Seu estômago doía e a tontura o acompanhava como uma sombra constante. "Que Deus me perdoe", sussurrou para si mesmo enquanto abria a primeira lixeira. As mãos enrugadas remexeram com cuidado entre embalagens e papéis até encontrar uma marmita de isopor pela metade. Arroz, um pouco de feijão e um pedaço de frango. Para Seu Zé, aquilo era um banquete. Sentou-se novamente no meio-fio, escondido pela sombra de uma árvore solitária, e começou a comer devagar, saboreando cada garfada como se fosse a última. Em seu mundo, aquela comida descartada por alguém era sua refeição mais importante do dia. Enquanto comia, observava o movimento na porta do estúdio. Carros luxuosos entravam e saíam. Pessoas bem vestidas circulavam com crachás coloridos e, de vez em quando, ele reconhecia um rosto famoso de algum programa que costumava assistir na televisão da pracinha, nos raros momentos em que conseguia ficar perto de algum estabelecimento com TV sem ser enxotado. No barraco improvisado onde dormia, debaixo de um viaduto a alguns quilômetros dali, não havia luxos como eletricidade. A solidão era sua única companheira desde que Teresa partira, 10 anos atrás. O filho único, Marcos, havia sumido no mundo depois de uma briga sobre a venda da pequena casa que possuíam. O pouco dinheiro da venda tinha acabado há muito tempo, gasto com remédios para o coração e necessidades básicas. Agora, a vida de Seu Zé se resumia a isso: vagar pelas ruas durante o dia, procurar comida onde pudesse e rezar para acordar vivo na manhã seguinte. Invisível para o mundo, esquecido até por Deus, como pensava nas noites mais frias e solitárias. Enquanto terminava sua refeição improvisada, não imaginava que dentro daquele enorme prédio, a apenas alguns metros de distância, uma engrenagem do destino começava a girar. Uma engrenagem que mudaria sua vida para sempre. Mariana Coelho havia começado como estagiária na produção do programa do Ratinho há apenas 3 meses. Aos 24 anos, cheia de sonhos e com olhos atentos para histórias humanas, ela se destacava entre os colegas pela sensibilidade que demonstrava nos quadros sociais do programa. Era dela a ideia de criar uma seção chamada Heróis Anônimos, que dava visibilidade a pessoas comuns fazendo a diferença em suas comunidades. Naquela quinta-feira, Mariana saiu apressada para comprar um remédio para dor de cabeça. O estresse dos preparativos para o programa ao vivo daquela noite havia desencadeado uma enxaqueca que os analgésicos do kit de primeiros socorros da emissora não conseguiram aplacar. Com o tempo curto do intervalo do almoço, ela optou por usar a saída lateral, menos movimentada que a entrada principal. Foi quando o viu. Seu Zé estava sentado sob a árvore solitária, comendo lentamente os restos de comida que encontrara.
no lixo. Seus dedos trêmulos levavam cada garfada à boca com um cuidado quase reverente, como se aquela fosse uma refeição digna de um rei. O que mais impressionou Mariana, porém, foi o olhar. Um olhar azul, profundo, que parecia carregar histórias de um Brasil que muitos fingiam não existir. Ela parou no meio do caminho, esquecendo momentaneamente da dor de cabeça. Aquela cena tão crua e real contrastava violentamente com o brilho e o glamour que cercavam o universo televisivo a poucos metros dali. Por alguns segundos, Mariana ficou paralisada, sentindo um nó formar-se em sua garganta. Meu Deus, pensou. Ela, observando os sapatos furados do velho senhor, as roupas desgastadas e limpas apesar das condições precárias, a dignidade silenciosa com que ele se alimentava dos restos. Em um impulso, Mariana pegou o celular e, discretamente, tirou uma foto da cena. Não era por sensacionalismo. Algo dentro dela dizia que aquela imagem precisava ser vista, que aquele homem não podia continuar invisível. Com dedos trêmulos, ela abriu o grupo de WhatsApp da produção do programa e enviou a foto acompanhada de uma mensagem simples, mas que carregava toda a emoção que sentia naquele momento. Gente, olha isso aqui na porta. Um senhor idoso catando comida no nosso lixo, enquanto estamos todos aqui dentro preocupados com audiência e patrocinadores. Isso não pode estar certo. Mariana hesitou por um segundo antes de enviar. Seria invasivo? Estaria expondo aquele senhor? Mas algo em seu coração dizia que aquela era a coisa certa a fazer. Talvez aquela foto pudesse ser o primeiro passo para uma mudança na vida daquele homem. Ela apertou enviar. O que Mariana não sabia é que naquele exato momento, Carlos Roberto Massa, o Ratinho, estava em sua sala particular nos bastidores do estúdio, revisando os quadros da noite com seu celular ao lado. O apresentador, conhecido por seu jeito irreverente e muitas vezes polêmico, guardava um lado que poucos conheciam. Um coração sensível às histórias de quem sofre, forjado em sua própria trajetória de menino pobre que conquistou o Brasil. Celular de Ratinho vibrou. Normalmente ele ignoraria mensagens durante a preparação do programa, mas algo o fez olhar para a tela naquele instante. A foto enviada por Mariana apareceu em destaque no grupo, junto com sua mensagem emocionada. Ratinho pegou o celular, ampliou a imagem e ficou em silêncio por alguns segundos. Seus olhos, já marejados, percorreram cada detalhe daquela cena. A sacola plástica ao lado do idoso, a marmita de isopor com restos de comida, a solidão estampada naquele rosto enrugado pelo tempo e pelas dificuldades. E o mais impactante, aquilo estava acontecendo na porta da emissora, onde ele todas as noites comandava um dos programas de maior audiência do país. Roberto, precisamos acertar o tempo do quadro do... começou a dizer Pedro, diretor do programa, entrando na sala sem bater. Mas parou ao ver a expressão no rosto do apresentador. Em mais de 15 anos trabalhando juntos, poucas vezes tinha visto Ratinho verdadeiramente abalado daquela forma. O que houve, né? Perguntou Pedro, preocupado. Sem dizer uma palavra, Ratinho virou a tela do celular para que o diretor pudesse ver a foto. Em seguida, levantou-se decidido, pegando o paletó que estava pendurado na cadeira. Muda a abertura do programa de hoje, disse ele com a voz embargada, mas determinada. Vamos começar com uma coisa diferente. Mas, Roberto, temos o patrocinador. Os comerciais já foram. Eu sei, interrompeu Ratinho. Mas tem coisas que são mais importantes que contratos e audiência. Tem coisas que precisam ser feitas porque somos humanos antes de sermos comunicadores. Enquanto isso, do lado de fora, seu Zé terminava sua refeição improvisada, sem imaginar que aquela tarde mudaria completamente sua vida. As luzes do estúdio brilhavam intensamente. A plateia aplaudia com entusiasmo. E a música característica do programa do Ratinho ecoava pelo ambiente. Era mais uma quinta-feira de gravação ao vivo, um ritual que se repetia há anos, mas que nunca perdia sua energia contagiante. No ar, o termômetro da audiência subia gradualmente. Mais um dia de sucesso se desenhava. Ratinho entrou no palco com seu jeito característico, sorrindo e acenando para o público. Vestia um terno azul marinho impecável
gravata vermelha e sapatos brilhantes. Uma imagem que contrastava violentamente com a do idoso que vira na foto momentos antes. O pensamento não o abandonara desde que vira a mensagem de Mariana. "Boa noite, Brasil!", exclamou ele enquanto a plateia respondia com gritos e aplausos. "Hoje temos um programa especial para vocês, com muitas surpresas e..." Sua voz falhou por um segundo. Pela primeira vez em anos de televisão, o apresentador experimentou algo raro: a hesitação. Nos bastidores, Pedro, o diretor, observava atentamente, sentindo que algo fora do roteiro estava prestes a acontecer. "Na verdade", continuou Ratinho, após uma breve pausa que pareceu uma eternidade para quem conhecia seu ritmo habitual, "antes de começarmos com nossa programação normal, eu gostaria de compartilhar algo com vocês." A plateia silenciou, percebendo a mudança no tom de voz do apresentador. As câmeras aproximaram-se do rosto de Ratinho, captando a emoção genuína em seus olhos. "Há poucos minutos recebi uma mensagem de uma das nossas produtoras. Uma mensagem que me atingiu como um soco no estômago." Ele fez um sinal, e a foto tirada por Mariana apareceu no telão do estúdio, ampliada para que todos pudessem ver. "Este senhor está neste exato momento sentado na calçada em frente à nossa emissora, comendo restos de comida do nosso lixo." Um murmúrio percorreu a plateia. Algumas pessoas levaram as mãos à boca, outras baixaram o olhar, desconfortáveis com a realidade crua que invadia o entretenimento daquela noite. "Eu venho de uma família humilde", continuou Ratinho, sua voz cada vez mais embargada. "Muitos de vocês conhecem minha história. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é a insegurança de não saber se haverá comida no dia seguinte. Mas também sei o que é receber uma mão estendida quando mais precisamos." Nos bastidores, a equipe de produção assistia em silêncio. Mariana, que havia acabado de retornar da farmácia, tinha lágrimas nos olhos ao ver o impacto de sua mensagem. "Nós estamos aqui, dentro deste estúdio com ar-condicionado, luzes, câmeras, falando sobre trivialidades, enquanto lá fora existe um Brasil real que muitas vezes fingimos não ver." A voz do apresentador tremeu, e por um momento ele precisou parar para recuperar o controle. Quando voltou a falar, sua voz tinha uma determinação que poucos haviam testemunhado antes. "Estou interrompendo nossa programação neste momento. Isso não pode continuar." Ele tirou o microfone de lapela e o entregou a um assistente de palco surpreso. "Vamos fazer um intervalo comercial, e quando voltarmos, quero esse senhor aqui, no palco comigo. Vamos conhecer sua história e, mais importante, vamos fazer algo a respeito." A plateia, em um misto de surpresa e emoção, explodiu em aplausos. Algumas pessoas já enxugavam lágrimas discretas. Pedro, o diretor, fez gestos desesperados nos bastidores, sinalizando que aquilo não estava no roteiro, que os patrocinadores esperavam seus quadros específicos, que a programação tinha horários rígidos a cumprir. Mas Ratinho já havia tomado sua decisão. Ignorando os sinais, ele se dirigiu rapidamente para fora do palco, passando por assistentes e produtores atônitos. Roberto, os comerciais, o cronograma, tentou argumentar Pedro, segurando-o pelo braço. Ratinho parou, olhou firmemente nos olhos do diretor de longa data e disse, com uma serenidade que contrastava com a agitação ao redor: "Pedro, tem horas que a gente precisa escolher que tipo de pessoa quer ser, que tipo de programa queremos fazer, que tipo de mensagem queremos passar. Hoje e agora eu escolho ser humano antes de ser apresentador." Sem esperar resposta, continuou seu caminho em direção à saída do estúdio, enquanto as câmeras cortavam para os comerciais e uma música de fundo substituía o silêncio tenso que havia se instalado. Na plateia e em milhões de lares brasileiros, a expectativa crescia. O que aconteceria quando o programa voltasse? Quem era aquele idoso? E o que Ratinho faria a respeito? O que ninguém imaginava é que aquele improviso, aquela quebra de roteiro, aquela decisão tomada em segundos, desencadearia uma das histórias mais emocionantes já vistas na televisão brasileira. E mudaria para sempre a vida de seu Zé, que continuava sentado na calçada, sem saber que, em poucos minutos, deixaria de ser invisível. O corredor que levava à saída lateral do SBT parecia interminável para Ratinho,
Enquanto caminhava a passos largos, seguido por Mariana e 2 assistentes de produção que mal conseguiam acompanhá-lo, o apresentador sentia seu coração batendo forte. Não era a primeira vez que ajudava alguém em seu programa. De fato, essa era uma das marcas registradas de sua atração. Mas havia algo diferente nesta ocasião, algo que tocava em feridas antigas e memórias que ele guardava com cuidado. "É por aqui, Ratinho", indicou Mariana apontando para a porta de serviço. Ele estava sentado perto daquela árvore quando o vi. Quando saíram para o exterior do prédio, o calor da tarde paulistana os atingiu como uma onda. Ratinho afrouxou a gravata, seus olhos percorrendo ansiosos o entorno. Por um momento terrível, pensou que o idoso já tivesse partido, que aquela oportunidade de fazer a diferença tivesse escorrido por entre seus dedos. Foi quando o avistou. Seu Zé havia se movido para um canto mais sombreado, onde agora estava, sentado no meio-fio, guardando cuidadosamente na sacola plástica a marmita de isopor que usara para sua refeição. Suas mãos enrugadas trabalhavam com delicadeza, como se aquele recipiente de comida descartada fosse um tesouro valioso demais para ser abandonado. "Espere aqui", disse Ratinho para a equipe, em voz baixa. "Deixem-me ir sozinho." O apresentador se aproximou devagar, consciente de que poderia assustar o idoso. À medida que se aproximava, notava mais detalhes. Os cabelos brancos e ralos cuidadosamente penteados para o lado, as unhas limpas, apesar da vida nas ruas, o remendo no joelho, da calça feito com linha destoante, mas com pontos precisos. Eram pequenos sinais de dignidade em meio ao abandono. "Boa tarde, senhor", disse Ratinho com uma suavidade na voz que raramente mostrava diante das câmeras. Seu Zé ergueu os olhos lentamente. O reconhecimento foi imediato. Aquele rosto era familiar demais para qualquer brasileiro. Por um momento, o idoso pareceu confuso, como se não acreditasse no que via. "O senhor é o Ratinho mesmo?", perguntou com voz trêmula, tentando se levantar apressadamente em sinal de respeito. "Sou eu mesmo", sorriu Ratinho, estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. "E como é seu nome?", "José Ferreira, mas todo mundo sempre me chamou de Seu Zé." Ele hesitou, segurando a sacola plástica contra o peito como se fosse um escudo. "Eu não estava fazendo nada de errado, só..." "Eu sei", interrompeu Ratinho gentilmente. "Ninguém está aqui para acusá-lo de nada." Havia algo na maneira como o apresentador falava, no olhar direto e sem julgamento, que fez seu Zé relaxar um pouco. A tensão em seus ombros diminuiu ligeiramente. Ratinho se aproximou mais, e em um gesto que surpreendeu até mesmo sua equipe que observava à distância, ajoelhou-se ao lado do idoso no meio-fio. Agora estavam no mesmo nível, olhos nos olhos. "Seu Zé, eu gostaria de conversar com o senhor. Gostaria de ouvir sua história." O idoso apertou a sacola com mais força, desconfiado. A vida nas ruas havia lhe ensinado a ser cauteloso com ofertas repentinas. "Para quê? Eu sou só um velho sem importância." Ratinho sentiu um nó na garganta com aquelas palavras, reconhecendo nelas o eco de tantas outras vozes silenciadas pela indiferença. "O senhor está enganado", respondeu, colocando gentilmente uma mão no ombro de seu Zé. "Cada vida tem importância. Cada história merece ser ouvida." Nos olhos azuis do idoso, uma pequena luz pareceu se acender. Talvez esperança, talvez apenas curiosidade. "O que o senhor me diz? Vem comigo contar sua história no meu programa? Prometo que vamos apenas conversar, e se em algum momento o senhor quiser parar, paramos." Seu Zé olhou para o prédio imponente do SBT, para as câmeras que agora começavam a aparecer, registrando aquele momento inesperado. E finalmente para o rosto de Ratinho, um rosto que por alguma razão inexplicável lhe transmitia confiança. "Tudo bem", disse ele finalmente com um suspiro que parecia carregar o peso de décadas. "Não tenho muito o que perder mesmo." Enquanto caminhavam juntos de volta ao estúdio, ninguém poderia prever como aquele simples sim mudaria para sempre as vidas de ambos. O retorno ao estúdio foi uma experiência surreal para seu Zé. Conduzido por corredores iluminados, ele observava com olhos arregalados o movimento de pessoas, equipamentos
e toda a estrutura que sustentava aquele mundo televisivo que até então só conhecia através da tela de aparelhos alheios. A produção providenciou rapidamente uma cadeira confortável, um copo d'água e toalhas úmidas para que ele pudesse se refrescar antes de entrar no ar. Uma maquiadora se aproximou timidamente, perguntando se poderia retirar o brilho do suor de seu rosto. Não quero incomodar, disse seu Zé, constrangido com tanta atenção. O senhor não está incomodando ninguém, garantiu Mariana, que não deixou seu lado desde a entrada no estúdio. Estamos todos honrados com sua presença. Enquanto isso, Ratinho conversava tensamente com Pedro, o diretor, e representantes dos patrocinadores que exigiam explicações sobre a mudança brusca na programação. Mas o apresentador estava irredutível. Não é todo dia que temos a chance de fazer algo que realmente importa, argumentou, encerrando a discussão. Quando os comerciais terminaram, a plateia recebeu Ratinho de volta com aplausos ainda mais entusiasmados que o habitual. Havia uma energia diferente no estúdio, uma expectativa palpável. Brasil, estamos de volta, começou o apresentador, agora sem paletó e com as mangas da camisa dobradas, como quem se prepara para uma conversa franca. Como prometi antes do intervalo, hoje vamos fazer algo diferente. Quero apresentar a vocês uma pessoa especial. Ele fez um gesto, e as câmeras se viraram para a entrada lateral do palco, onde seu Zé apareceu caminhando lentamente, amparado por Mariana. A plateia, que esperava talvez alguma celebridade ou figura conhecida, silenciou por um momento, observando aquele homem simples que parecia deslocado sob os holofotes. Este é o senhor José Ferreira, apresentou Ratinho, indo ao encontro do idoso e guiando-o até o centro do palco, onde 2 poltronas haviam sido colocadas. Ou seu Zé, como prefere ser chamado. O idoso sentou-se com cuidado, as mãos nodosas segurando firmemente a sacola plástica em seu colo. Seus olhos intensamente azuis sob as rugas profundas percorriam o estúdio com uma mistura de fascínio e apreensão. Seu Zé, o senhor se importa de contar um pouco da sua história para nós? Como chegou até aqui? O velhinho respirou fundo, umedeceu os lábios ressecados e, com uma voz que foi ganhando firmeza aos poucos, começou a desenrolar os fios de sua vida diante de milhões de brasileiros. Tenho 73 anos, iniciou ele. Nasci no interior de Minas, numa cidadezinha que nem existe mais no mapa. Trabalhei na roça desde menino, depois fui pedreiro, porteiro, fiz de tudo um pouco. Conforme falava, sua história ia tomando forma. O casamento com Teresa, a mulher mais bonita que Deus já pôs nessa terra. O filho único, Marcos, que criaram com dificuldade, mas muito amor. A pequena casa que conseguiram comprar depois de décadas de economia. Há 10 anos minha Teresa adoeceu. Câncer daqueles bravos, lutamos como pudemos, mas não teve jeito. A voz de seu Zé falhou, e por um momento o estúdio inteiro pareceu conter a respiração. Depois que ela se foi, nada mais foi o mesmo. A doença da esposa consumiu as economias da família. O filho, que já estava distante, queria vender a casa para pagar dívidas pessoais. A discussão foi feia, palavras duras foram trocadas. Marcos disse que eu já estava velho demais para cuidar de mim mesmo, que a casa era um desperdício. No final, acabei concordando com a venda. O dinheiro, que deveria durar anos, acabou em poucos meses com remédios para o coração que seu Zé precisava tomar. Sem casa, sem apoio familiar e com uma aposentadoria mínima que mal dava para o aluguel de um quartinho, ele foi aos poucos perdendo tudo. Um dia não tinha mais como pagar o aluguel. Fui para a rua. Pensei que seria por pouco tempo, até conseguir me organizar. Seu Zé baixou os olhos para as mãos. Isso foi há 5 anos. Na plateia não havia um olho seco. Câmeras captavam rostos contorcidos de emoção, pessoas abraçadas, lágrimas correndo livremente. O senhor tem contato com seu filho? Perguntou. Ratinho, com a voz embargada. Não sei nem onde ele está. Depois da venda da casa, nunca mais o vi. Seu Zé ergueu os olhos, revelando uma dor profunda demais para ser totalmente expressa em palavras. Às vezes penso que é melhor assim. Não quero que ele me veja desse jeito. Ratinho engoliu em seco, lutando contra suas próprias lágrimas. Ah, é como o senhor sobrevive? Como posso? Cato latinhas, papelão.
Às vezes as pessoas dão comida, outras vezes... Ele hesitou, envergonhado. Outras vezes, preciso procurar no lixo. O silêncio que se seguiu era denso, quase tangível. Naquele momento, não havia divisão entre palco e plateia, entre celebridade e anônimo. Havia apenas seres humanos confrontados com uma realidade dolorosa demais para ser ignorada. O estúdio permanecia em um silêncio respeitoso, enquanto Ratinho observava seu Zé. Haviam sido muitas as histórias de vida difíceis que o apresentador testemunhara ao longo de sua carreira. Algumas dramáticas, outras comoventes, muitas chocantes. Mas havia algo de profundamente perturbador na simplicidade com que aquele idoso narrava seu abandono. Não era apenas a situação em si, era a dignidade silenciosa com que seu Zé a carregava. "Onde o senhor dorme?" perguntou Ratinho, quebrando o silêncio. "Tem um viaduto ali perto da Avenida Paulista. Fiz um cantinho com papelão e plástico." O idoso falava sem autopiedade, como quem apenas relata fatos. "Nos dias de chuva é mais difícil, mas a gente se vira." A imagem daquele senhor de 73 anos, com problemas cardíacos, enfrentando as noites frias de São Paulo debaixo de um viaduto, provocou uma nova onda de emoção na plateia. Uma senhora na primeira fila soluçava abertamente, sendo consolada por quem estava ao seu lado. "E o senhor nunca procurou ajuda? Abrigos, assistência social?" continuou o apresentador. Seu Zé sorriu tristemente. "No começo, sim. Fui em tudo quanto é lugar. Mas os abrigos são perigosos para um velho como eu. Roubam seus pertences, suas medicações, e as filas para conseguir atendimento, o senhor não imagina." Ratinho assentiu. Conhecia bem aquela realidade, não apenas por receber tantas cartas e pedidos de ajuda, mas por sua própria origem humilde. Lembrou-se de sua mãe, de como ela sempre dizia que envelhecer é ficar invisível aos poucos. "E amigos, o senhor tem alguém com quem conversa?" O velhinho hesitou, seus dedos acariciando a alça gasta da sacola plástica que ainda segurava. "Tem a Dona Maria da padaria, que às vezes me guarda um pão de ontem. O Juvenal da banca de jornal deixa eu ficar por perto nos dias de chuva." Ele fez uma pausa. "Mas conversar mesmo, faz tempo." Naquele momento, algo quebrou dentro de Ratinho. Não foi um pensamento elaborado, nem uma estratégia para aumentar a audiência. Foi uma conexão humana genuína, daquelas que ultrapassam barreiras sociais e econômicas, daquelas que nos lembram que, no fundo, somos todos vulneráveis às mesmas dores. O apresentador se inclinou para a frente em sua poltrona, encurtando a distância entre eles. Sua voz, normalmente potente e projetada para preencher o estúdio, saiu baixa, quase íntima, como se por um momento ele tivesse esquecido as câmeras, a plateia, os milhões de telespectadores. "Seu Zé", disse ele, com lágrimas nos olhos que não fazia questão de esconder. "O senhor se sente esquecido pelo mundo?" A pergunta pairou no ar como uma folha que cai lentamente de uma árvore. Não era uma pergunta para o programa, para a audiência. Era uma pergunta de ser humano para ser humano. O idoso ergueu os olhos, encontrando-os de Ratinho. Houve um momento de conexão silenciosa, um reconhecimento mútuo de algo profundo demais para ser nomeado. Quando finalmente respondeu, sua voz saiu tão baixa que as câmeras precisaram se aproximar para captar o som. "Faz tempo que ninguém me chama pelo nome." 5 palavras. Apenas 5 palavras que carregavam o peso de uma solidão tão profunda que fez o estúdio inteiro parar de respirar. Ratinho fechou os olhos por um momento, como se tivesse levado um golpe físico. Quando os reabriu, as lágrimas corriam livremente por seu rosto. Ele não tentou enxugá-las. A plateia estava em completo silêncio. Não o silêncio artificial dos programas de auditório, mas um silêncio denso, carregado de emoção contida, de consciências despertadas, de corações confrontados com uma verdade incômoda. Nas casas de milhões de brasileiros, a mesma cena se repetia. Famílias inteiras paralisadas diante da televisão, algumas chorando, outras em reflexão profunda, todas conectadas por aquele momento de humanidade crua que invadira seus lares através das telas.
No controle de imagens, o diretor, Pedro, sinalizou para que a câmera principal mantivesse o enquadramento nos dois. Nenhum close, nenhum corte, apenas aqueles dois homens, um famoso, outro anônimo, unidos por uma pergunta simples e uma resposta devastadora. José, disse Ratinho finalmente, pronunciando o nome com um respeito quase reverencial. Seu José Ferreira. O idoso piscou surpreso ao ouvir seu nome completo. A partir de hoje, continuou o apresentador, prometo que o senhor nunca mais será esquecido, nunca mais será invisível. E então, em um gesto que não estava no roteiro, que não foi ensaiado, que veio direto do coração, Ratinho levantou-se de sua poltrona, deu 2 passos e abraçou seu Zé. No estúdio e em todo o Brasil, algo mudou naquele exato momento. O abraço entre Ratinho e seu Zé durou apenas alguns segundos, mas seu impacto seria sentido por muito mais tempo. Quando finalmente se separaram, o apresentador manteve as mãos nos ombros do idoso, olhando-o diretamente nos olhos. Seu José, disse Ratinho, agora usando o nome completo do idoso como uma forma de respeito, eu quero que o senhor saiba que a partir de hoje sua vida vai mudar. Não é caridade, não é marketing, é o mínimo que podemos fazer como seres humanos. A plateia explodiu em aplausos espontâneos. Eram aplausos diferentes dos habituais gritos animados que marcavam as atrações do programa. Eram aplausos carregados de emoção, de aprovação, de esperança. O senhor nunca mais vai precisar catar comida no lixo, continuou Ratinho, a voz embargada, mas firme em sua promessa. Nunca mais vai dormir debaixo de um viaduto. Tem minha palavra. Seu Zé balançou a cabeça lentamente, como se não conseguisse compreender completamente o que estava acontecendo. Seus olhos azuis marejados refletiam uma mistura de gratidão e desconfiança, sentimentos naturais para quem havia sido esquecido por tanto tempo. Por quê? Perguntou ele simplesmente. Por que o senhor faria isso por mim? A pergunta, tão direta e honesta, tocou fundo no coração do apresentador. Ratinho respirou fundo antes de responder. Porque um dia, seu José, eu também fui invisível. Também passei fome. Também senti na pele o que é ser esquecido. Ele fez uma pausa significativa. E porque alguém me estendeu a mão quando eu mais precisava. Hoje é minha vez de fazer o mesmo. Voltando-se para as câmeras, Ratinho falou diretamente com os milhões de brasileiros que assistiam àquele momento histórico na televisão nacional. Quero que todos saibam que a partir de hoje, o seu José terá acompanhamento médico completo. Vamos providenciar um lugar digno para ele morar, garantir sua alimentação e cuidados. Mas mais importante que isso, ele olhou novamente para o idoso, vamos garantir que ele nunca mais se sinta sozinho ou esquecido. Nos bastidores, a equipe de produção já começava a se mobilizar. Mariana, com o rosto ainda marcado por lágrimas, coordenava telefonemas para parceiros do programa, hospitais conveniados e especialistas que poderiam ajudar imediatamente. Pedro, o diretor que minutos antes se preocupava com o cronograma, agora liderava uma força-tarefa para organizar a logística dos próximos passos. Para começar, anunciou Ratinho, hoje mesmo o seu José vai para um hotel. Amanhã pela manhã, nossa equipe médica vai fazer um check-up completo. E enquanto isso, vamos encontrar um lar permanente, um lugar onde ele possa viver com dignidade. O telefone da emissora começou a tocar incessantemente. Telespectadores queriam saber como ajudar, empresas ofereciam doações, profissionais de saúde se voluntariavam para atender o idoso. A repercussão foi imediata e avassaladora. Seu Zé observava tudo com olhos arregalados, como se estivesse em um sonho do qual temia acordar. Suas mãos enrugadas ainda seguravam firmemente a sacola plástica em seu colo. Último vestígio de sua vida nas ruas. Posso dizer uma coisa? Perguntou ele timidamente, quando conseguiu encontrar sua voz novamente. Ratinho assentiu, fazendo sinal para que as câmeras se aproximassem. Eu só quero agradecer, começou seu Zé, cada palavra saindo com esforço através da emoção que apertava sua garganta. Não só ao senhor, seu Ratinho, mas a todos que estão assistindo. Hoje eu me senti gente de novo. Não havia um olho seco no estúdio. A sinceridade daquelas palavras simples atingiu a todos com a força de uma revelação. Quantos seus Zés existiam por aí, invisíveis,
esperando apenas serem vistos, serem tratados como gente? Naquela mesma noite, enquanto seu Zé era levado para um dos melhores hotéis da cidade, acompanhado por uma equipe médica e pela incansável Mariana, algo extraordinário começava a acontecer nas redes sociais. A hashtag Eu Vejo. Você se espalhava como fogo, acompanhada de relatos de pessoas que decidiam olhar ao redor, perceber os invisíveis de suas próprias comunidades. O que começara como um gesto individual de Ratinho transformava-se rapidamente em uma corrente de solidariedade que atravessava o Brasil de norte a sul. 3 dias haviam se passado desde aquela quinta-feira histórica. Seu Zé, agora instalado em um confortável quarto de hotel, havia passado por uma bateria completa de exames médicos. O cardiologista ajustou sua medicação, o dentista agendou procedimentos para restaurar seu sorriso e uma equipe de assistentes sociais trabalhava incansavelmente para regularizar seus documentos e benefícios. Mariana, que se tornara uma espécie de guardiã do idoso, estava na recepção do hotel verificando alguns detalhes quando foi abordada por uma mulher. "Com licença", disse a desconhecida, visivelmente nervosa. "Eu vim sobre o seu José Ferreira, o senhor que apareceu no programa, do Ratinho." A produtora analisou a mulher com atenção. Aparentava ter cerca de 40 anos, estava bem vestida, com olhos castanhos que pareciam familiares. "Sou Mariana, da produção. Em que posso ajudar?" A mulher respirou fundo antes de responder. "Meu nome é Cristina, Cristina Ferreira Santos." Ela fez uma pausa significativa. "Sou filha do Marcos, sou neta do seu Zé." O coração de Mariana acelerou. Depois de tanto tempo abandonado, agora uma familiar aparecia. Seria genuíno ou apenas interesse pela repercussão? "Entendo", respondeu cautelosamente. "E por que só agora, depois de tanto tempo, você procura seu avô?" Os olhos de Cristina se encheram de lágrimas. "Não é o que você está pensando. Meu pai nunca nos contou a verdade. Disse que vovô tinha morrido há anos depois da vovó. Só soube que ele estava vivo quando o vi na televisão." A história que se desenrolou nos minutos seguintes deixou Mariana atônita. Segundo Cristina, após a morte de Teresa, Marcos havia convencido o pai a vender a casa com a promessa de que moraria com ele e a família. O dinheiro, no entanto, foi usado para pagar dívidas de jogo que Marcos acumulara. Quando tudo acabou, envergonhado e incapaz de enfrentar o pai, Marcos mudou-se para o Rio Grande do Sul, cortando todos os contatos e mentindo para a família. Sobre o destino de seu Zé. "Cresci acreditando que meus avós tinham morrido. Meu pai proibiu qualquer menção a eles", explicou Cristina, enxugando as lágrimas. "Quando vi o vovô na televisão, tive certeza. Aqueles olhos azuis, idênticos aos meus." Mariana sentiu um nó na garganta. "E seu pai? Onde está agora?" "Faleceu há 2 anos. Acidente de carro." Cristina baixou os olhos. "Nunca soube que ele tinha feito isso. Nunca imaginei que meu avô estivesse vivo, e muito menos nas ruas." A conversa foi interrompida pela chegada de Ratinho, que vinha visitar seu Zé como fazia diariamente. Ao ser informado da situação, o apresentador pediu cautela. "Seu Zé está frágil emocionalmente e fisicamente. Precisamos ter certeza de que isso não vai piorar seu estado." Após uma conversa detalhada com Cristina, verificação de documentos e uma ligação para o marido dela que confirmou a história, Ratinho decidiu que era hora de falar com o idoso. No quarto do hotel, seu Zé estava sentado em uma poltrona junto à janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Vestia roupas novas, tinha os cabelos recém-cortados e uma expressão serena que contrastava com o semblante abatido de dias atrás. "Seu José", começou Ratinho gentilmente, sentando-se ao seu lado. "Tem alguém aqui que gostaria muito de vê-lo." O idoso virou-se curioso. Seus olhos, ainda intensamente azuis, agora brilhavam com uma saúde renovada graças aos cuidados médicos recebidos. "Quem seria?" Ratinho hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "É sua neta, Cristina, a filha do Marcos." O rosto de seu Zé transformou-se instantaneamente. Um turbilhão de emoções cruzou suas feições. Surpresa, confusão, desconfiança, esperança.
Neta? Mas como? Marcos me disse que tinha se separado, que não tinha filhos. Parece que seu filho não foi honesto sobre muitas coisas, seu José, respondeu Ratinho com delicadeza. Cristina cresceu acreditando que o senhor havia falecido. Só descobriu a verdade ao vê-lo na televisão. O idoso levou as mãos trêmulas ao rosto. Meu filho mentiu para mim. Mentiu para ela. Sua voz falhou. Onde está Marcos? Por que ele mesmo não veio? Ratinho segurou suavemente a mão do idoso. Infelizmente, seu José, Marcos faleceu há 2 anos. Um soluço escapou dos lábios do velho homem. Por alguns minutos ele apenas chorou silenciosamente. Pelo filho perdido, pelos anos desperdiçados, pelas mentiras que os separaram. Seu José, disse Ratinho finalmente, o senhor quer conhecer sua neta? Ela está aqui, mas entenderemos se precisar de tempo. Lentamente, o idoso ergueu o rosto, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Por um longo momento, ficou em silêncio, processando tudo aquilo. Então, com uma determinação que surpreendeu a todos, assentiu. Quero conhecê-la. Já perdi tempo demais. Quando Cristina entrou no quarto, algo extraordinário aconteceu. Mesmo depois de décadas de separação, mesmo nunca tendo se visto antes, avô e neta reconheceram-se instantaneamente. Os mesmos olhos azuis, o mesmo formato de rosto, o mesmo jeito de inclinar levemente a cabeça quando nervosos. Vovô, murmurou ela, a voz quase inaudível. Minha netinha, respondeu seu Zé abrindo os braços trêmulos. 2 semanas depois daquele primeiro encontro emocionante entre seu Zé e Cristina, o cenário havia mudado completamente. A equipe do programa, em parceria com empresas que se sensibilizaram com a história, havia encontrado um pequeno apartamento térreo em um bairro tranquilo da zona norte de São Paulo. Era um lugar simples, mas confortável, com 2 quartos, sala ampla e uma pequena varanda onde seu Zé logo instalou vasos de plantas, um hobby que cultivara na juventude e que agora redescobria com alegria. A manhã de mudança foi um evento quase festivo. Ratinho fez questão de estar presente, longe das câmeras e dos holofotes. Queria compartilhar aquele momento não como apresentador, mas como amigo. O que o senhor está achando, seu José? E perguntou ele, observando o idoso que caminhava lentamente pela sala, tocando os móveis novos com a ponta dos dedos, como se quisesse ter certeza de que eram reais. Parece um sonho, respondeu o velhinho, a voz embargada de emoção. Nunca. Pensei que teria um lar de novo. O apartamento havia sido mobiliado com carinho. Uma cama confortável com um colchão ortopédico no quarto principal, uma televisão moderna na sala, uma poltrona reclinável próxima à janela, uma cozinha equipada com tudo o que ele poderia precisar. Na parede da sala, emoldurada com cuidado, estava a única foto que seu Zé preservara durante os anos nas ruas, o retrato amarelado de Teresa. Mas a maior transformação não estava no espaço físico, e sim no próprio seu Zé. O idoso que semanas antes catava comida no lixo, agora tinha as bochechas mais cheias, a pele com melhor aspecto, o olhar mais vivo. O tratamento médico intensivo havia estabilizado seus problemas cardíacos e as sessões com o dentista devolveram-lhe não apenas a capacidade de mastigar adequadamente, mas também a confiança para sorrir. Olha só quem chegou, anunciou Mariana entrando no apartamento acompanhada por Cristina, que trazia uma cesta de frutas frescas e um bolo caseiro. Avô e neta haviam desenvolvido rapidamente uma relação de profunda afeição. Cristina, professora de matemática em uma escola pública, reorganizara sua rotina para poder visitar o avô várias vezes por semana. Seu marido, Roberto, e seus 2 filhos adolescentes, Mateus e Júlia, também acolheram seu Zé com carinho, formando uma nova constelação familiar que o idoso jamais imaginara possível. Vovô trouxe aquele bolo de fubá que o senhor gostou, disse Cristina, beijando a testa do avô. E olha quem veio também. Pela porta entraram Mateus e Júlia, carregando um pacote grande e misterioso. O que é isso, crianças? Perguntou. Seu Zé genuinamente surpreso. Os adolescentes trocaram olhares cúmplices antes de responder. É um presente para o senhor, vovô Zé. Com mãos trêmulas de emoção,
o idoso desfez o embrulho, revelando um violão novo, reluzente. Mas como vocês sabiam? Cristina sorriu emocionada. Encontrei isto entre as coisas do meu pai. Ela estendeu uma fotografia antiga que mostrava um jovem seu Zé tocando violão em uma festa, com Teresa ao seu lado, sorrindo. O senhor tocava, não é? Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto enrugado do idoso enquanto acariciava as cordas do instrumento. Tocava, faz tanto tempo. Toca uma pra gente, vovô, pediu Júlia sentando-se ao seu lado. Com dedos hesitantes a princípio, depois cada vez mais confiantes, seu Zé começou a dedilhar uma antiga modinha que falava de amor e saudade. Sua voz, rouca mas afinada, encheu o pequeno apartamento, com memórias e emoções há muito guardadas. Na poltrona oposta, Ratinho observava a cena com o coração cheio. Aquilo era mais do que ajuda material. Era a reconstrução de uma vida, o renascimento de um homem que a sociedade havia descartado, como invisível. O programa continuava monitorando o caso de seu Zé, garantindo que nada lhe faltasse. Um cartão alimentação mensal assegurava suas refeições, e uma equipe de saúde o visitava regularmente para acompanhar sua recuperação. Mas o mais importante não vinha de patrocinadores ou doações. Vinha daqueles laços humanos que agora se fortaleciam dia após dia. Seu José chamou Ratinho quando a música terminou. Tem mais uma surpresa para o senhor. O apresentador explicou que, graças à repercussão da história, haviam conseguido localizar vários dos antigos amigos de seu Zé, pessoas que o haviam perdido de vista quando ele sumiu nas ruas. No domingo, vamos fazer um almoço aqui. Todos estão ansiosos para revê-lo. Seu Zé baixou o violão visivelmente emocionado. Como posso agradecer por tudo isso? Ratinho sorriu, lembrando-se daquela primeira pergunta no estúdio, da resposta que cortara seu coração. Faz tempo que ninguém me chama pelo nome. Não precisa agradecer, seu José. O senhor nunca mais vai ser esquecido ou ignorado. Isso eu prometo. Naquela noite, pela primeira vez em anos, seu Zé deitou-se em uma cama confortável, com o estômago satisfeito, o coração aquecido e a alma em paz. Do lado de fora da janela, a cidade continuava seu ritmo frenético, com milhares de histórias semelhantes à sua, ainda por serem descobertas e transformadas. Mas para ele, uma nova vida havia começado. Uma vida onde ele voltava a ser visto, ouvido e, acima de tudo, chamado pelo nome. 6 meses se passaram desde aquela tarde que mudou tudo. O estúdio do programa do Ratinho estava especialmente decorado para essa ocasião. Flores coloridas adornavam o palco e uma atmosfera de celebração preenchia o ambiente. Era um programa especial, dedicado a revisitar histórias que haviam tocado profundamente os telespectadores ao longo do ano. E, claro, a história de seu Zé ocupava lugar de destaque. Boa noite, Brasil, começou Ratinho, visivelmente emocionado. Hoje completam-se exatamente 6 meses desde que um senhor de 73 anos, que catava comida no lixo em frente à nossa emissora, entrou em nossas vidas e em nossos corações. No telão atrás dele, imagens do primeiro encontro com seu Zé passavam em sequência. O idoso sentado na calçada, o momento em que Ratinho o encontrou, a conversa emocionante no estúdio, o abraço que comoveu o Brasil. A pergunta que fiz, naquele dia ainda ecoa. Quantos seus Zés existem por aí invisíveis, esperando apenas serem vistos? O apresentador fez uma pausa significativa. Bem, hoje tenho a alegria de contar o que aconteceu depois. As luzes do estúdio diminuíram suavemente e o telão passou a exibir imagens da nova vida de seu Zé. O apartamento acolhedor, os reencontros com amigos do passado, as refeições em família com Cristina e seus filhos, os passeios no parque onde agora caminhava diariamente, recuperando a saúde. Mas a história de seu José vai muito além da ajuda material que recebeu, continuou Ratinho. Ela desencadeou algo muito maior, um movimento que batizamos como Brasil que Vê. No telão apareceram reportagens de todo o país mostrando iniciativas inspiradas pela história de seu Zé. Restaurantes que criaram programas para alimentar idosos em situação de rua
empresas que passaram a contratar pessoas acima de 60 anos, comunidades que se organizaram para reformar casas de idosos solitários, programas de apadrinhamento entre jovens e sêniores sem família. A hashtag Eu Vejo Você se transformou em mais de 5.000 ações concretas em todo o Brasil. Mais de 20.000 idosos foram diretamente beneficiados por iniciativas que nasceram daquele momento. A voz de Ratinho falhou levemente. E tudo, isso porque uma de nossas produtoras, a Mariana, decidiu não ignorar um senhor que catava comida do lixo. O apresentador fez um gesto e Mariana, sentada na primeira fileira da plateia, recebeu um caloroso aplauso. E agora, para encerrar esse programa especial, quero apresentar a vocês alguém que não precisa mais de apresentações. Nosso querido amigo, seu José Ferreira. Sob aplausos entusiasmados, seu Zé entrou no palco. A transformação era impressionante. O homem curvado e abatido de 6 meses atrás agora caminhava ereto, com passos firmes. Vestia uma camisa azul clara que realçava seus olhos, calças bem passadas e sapatos polidos. Mas o mais notável era seu sorriso, amplo, confiante, genuíno. Ao seu lado, Cristina o acompanhava, segurando carinhosamente seu braço. Atrás deles, um grupo de 10 idosos, todos com histórias semelhantes, todos resgatados graças ao movimento iniciado por aquela primeira reportagem. Seu José, disse Ratinho, abraçando o idoso calorosamente, o senhor gostaria de dizer algumas palavras ao Brasil? O velhinho assentiu, ajeitando os óculos novos que agora usava. Olhou diretamente para a câmera, como se quisesse alcançar cada pessoa que o assistia. Há 6 meses eu disse que me sentia esquecido pelo mundo. Hoje quero dizer que me sinto abraçado por ele. Sua voz, firme e clara, ecoou pelo estúdio silencioso. Mas não estou aqui só para agradecer. Estou aqui para pedir. Olhem ao redor. Vejam os invisíveis. Às vezes, tudo o que alguém precisa para continuar vivendo é ser visto. Não havia um olho seco no estúdio quando seu Zé concluiu. O Brasil ainda tem coração. Eu sou a prova viva disso. Enquanto os créditos finais subiam na tela, a imagem mostrava seu Zé sentado à mesa de sua casa, saboreando uma refeição quente, rodeado por sua família recém-encontrada. Um homem que, depois de anos de solidão e esquecimento, finalmente encontrara seu lugar no mundo. E em milhares de lares brasileiros, pessoas comuns olhavam ao redor com novos olhos, prontas para verem aqueles que até então haviam permanecido invisíveis. Queridas amigas e amigos que acompanharam, esta história tão emocionante, espero que a jornada de seu Zé e Ratinho tenha tocado seu coração tanto quanto tocou o meu ao compartilhá-la com vocês. Esta é uma história que nos lembra que pequenos gestos podem transformar vidas inteiras e que nunca é tarde para recomeçar. Se você se emocionou, se chorou, se sentiu aquele quentinho no coração, compartilhe essa bênção com outras pessoas. Deixe nos comentários o que mais tocou sua alma nesta história. Foi o momento em que Ratinho interrompeu o programa? Foi quando seu Zé conheceu sua neta? Ou talvez quando ele disse que faz tempo que ninguém me chama pelo nome? Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais histórias que aquecem o coração e renovam nossa fé na humanidade. Ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um novo conteúdo cheio de emoção e esperança. Lembre-se, assim como seu Zé foi visto, você também é visto e amado. Nos momentos de solidão ou dificuldade, saiba que Deus nunca te esquece, mesmo quando o mundo parece ter esquecido. Que o Senhor derrame bênçãos abundantes sobre sua vida e sua família. Que Ele guarde seu coração e traga paz aos seus dias. Que cada manhã seja uma nova oportunidade para você ser instrumento de amor e transformação na vida de alguém. Estamos juntos nessa caminhada. E como sempre digo, que Deus te abençoe grandemente. Que Ele seja contigo em todos os momentos e que sua luz ilumine seus caminhos. Fique na paz do Senhor, meu querido amigo, minha querida amiga. Até nosso próximo encontro aqui, com mais histórias que fortalecem nossa fé e nos lembram que o Brasil ainda tem coração. Com todo carinho e gratidão, sua amiga que ora por você todos os dias.